O milagre que mudou a vida de André. André sempre foi um homem trabalhador. Aos 42 anos, pai de 2 filhos e casado com Ana, uma mulher de fé, ele nunca imaginou que sua vida poderia desmoronar tão rápido. Tudo começou com um cansaço que não passava. Depois, vieram as dores no pescoço e as febres que pareciam não ter explicação. Quando finalmente procurou um médico, o diagnóstico foi como um soco no estômago: linfoma não Hodgkin, um tipo agressivo de câncer que já estava em estágio avançado. Os médicos foram diretos: o tratamento seria longo, doloroso e, mesmo assim, não havia garantias. André se viu perdido. Como diria a esposa? Como explicaria aos filhos, Lucas de 10 anos e Sofia de 7, que o pai poderia não estar mais ali daqui a alguns meses? As noites se tornaram um pesadelo de lágrimas e perguntas sem respostas. Foi então que Ana, que havia sido criada na congregação cristã no Brasil, mas se afastado depois do casamento, lembrou-se das palavras de sua mãe: quando não há mais jeito para o homem, ainda há jeito para Deus. Ela não hesitou. No domingo seguinte, vestiu as crianças com roupas simples e modestas, como sempre via os irmãos da CCB fazerem, e levou a família até a pequena sala de cultos da congregação local. André nunca havia entrado em uma igreja da congregação cristã. O que mais o impressionou foi a simplicidade. Não havia instrumentos, nem coros ensaiados, apenas irmãos e irmãs vestidos com recato, cantando hinos de corações sinceros. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia a reunião com uma autoridade que vinha não de si mesmo, mas da palavra de Deus. Quando chegou a hora dos testemunhos, André viu pessoas se levantarem e, com voz trêmula, contarem como Deus havia os livrado de enfermidades, dívidas e até da morte. Não eram histórias exageradas, mas relatos humildes, cheios de gratidão. Ele sentiu algo estremecer dentro de si. Na oração final, quando todos se ajoelharam, André não conseguiu segurar as lágrimas. O ancião impôs as mãos sobre ele e orou com uma fé que André nunca havia visto antes: Senhor, tu és o médico dos médicos. Se é da tua vontade, cura este teu servo, não por ele, mas por aqueles que dependem dele. Fortalece-o, para que ele possa glorificar o teu nome. Nos dias seguintes, André começou a frequentar os cultos. Não era fácil. As quimioterapias o deixavam fraco, e muitas vezes ele chegava à igreja apoiado em Ana, mas ali encontrava forças. Os irmãos não faziam alarde, mas o tratavam com um carinho que ele não encontrava em nenhum outro lugar. Uma irmã mais velha, Dona Maria, sempre lhe trazia um chá de boldo depois das reuniões, dizendo: isso ajuda, meu filho, mas é a fé que cura. Um domingo, durante a Santa Ceia, enquanto o pão e o vinho eram repartidos em silêncio reverente, André sentiu uma paz que não vinha dos medicamentos. Ele não sabia explicar, mas algo dentro dele dizia que não estava sozinho. Então, veio o dia do batismo nas águas. André, ainda fraco, mas determinado, desceu às águas na presença dos irmãos. Quando emergiu, sentiu como se um peso tivesse saído de seus ombros. Não era uma cura instantânea, os exames ainda mostravam a doença, mas sua fé havia crescido de um jeito que nem ele mesmo entendia. 3 semanas depois, na véspera de mais uma sessão de quimioterapia, André acordou sem dor. Pela primeira vez em meses, sua febre havia desaparecido. Ana, incrédula, marcou uma consulta de urgência. Os médicos ficaram perplexos: os linfonodos haviam reduzido drasticamente, e os marcadores tumorais estavam quase normais. Isso não tem explicação médica, disse o oncologista. Continue o tratamento, mas isso é um milagre. No domingo seguinte, André se levantou no culto. Com voz firme, mas emocionada, deu seu testemunho: irmãos, eu vim aqui doente, sem esperança. Mas Deus, em sua misericórdia, me mostrou que Ele é real. Não foi a medicina, não foram os homens, foi a fé, foi a oração desta igreja, foi a mão de Deus que me tocou. Muitos choravam. O ancião apenas sorriu e disse: a Deus toda a glória. Hoje, 5 anos depois, André está curado. Os médicos o declararam livre da doença, e ele não perde um único culto. Agora, é ele quem leva outros doentes à igreja, quem ora pelos que estão fracos, quem testifica que Deus ainda faz milagres. Sua lição de vida é simples, mas profunda: quando achamos que tudo acabou, é ali que Deus começa. Não precisamos de grandes palavras, nem de espetáculos. Basta um coração humilde, uma igreja fiel e a certeza de que Ele ouve.
A congregação cristã me ensinou isso: a fé não é só crer que Deus pode, é saber que Ele quer. E assim, entre hinos cantados à capela, orações fervorosas e a simplicidade de um povo que serve a Deus em espírito e verdade, André encontrou não só a cura para o corpo, mas a paz para a alma. No mesmo ano em que André recebeu sua cura, uma jovem chamada Mariana chegou à congregação cristã arrastando uma dor que ninguém via, mas que a consumia por dentro. Ela tinha apenas 23 anos, mas carregava no rosto as marcas de uma batalha silenciosa. Desde os 15, lutava contra uma depressão profunda que a deixava acamada por dias, sem forças nem para chorar. Os remédios aliviavam um pouco, mas a escuridão voltava sempre, mais forte, como uma onda que a puxava para o fundo. Sua mãe, uma irmã fiel da igreja, nunca desistiu. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, ela deixava a Bíblia aberta na cabeceira de Mariana, com um versículo sublinhado. Filha, Deus não te abandonou, dizia, mesmo quando a filha nem respondia. Até que um domingo, depois de meses sem sair de casa, Mariana permitiu que a mãe a levasse ao culto. Não foi pela fé, foi pelo cansaço. Cansaço de lutar sozinha. Ela entrou na igreja como uma sombra, sentou-se no último banco e tentou se esconder entre os hinos. Mas ali, entre aquelas vozes unidas cantando ó Deus, a te clamo em minha aflição, algo dentro dela estremeceu. Não foi um alívio instantâneo, não foi um milagre barulhento. Foi uma quietude estranha, como se alguém tivesse segurado sua mão no escuro e sussurrado: você não está sozinha. Nos cultos seguintes, Mariana começou a notar as irmãs mais velhas, aquelas que oravam com os olhos fechados e as mãos trêmulas de tanto interceder. Uma delas, Dona Rosa, uma senhora de cabelos brancos e sorriso mansa, aproximou-se depois de um culto e perguntou: filha, você quer que eu ore por você? Mariana, surpresa, apenas assentiu. Dona Rosa não fez pergunta alguma sobre seu passado, não deu conselhos. Só colocou a mão em sua cabeça e orou em voz baixa, com uma certeza que Mariana nunca tinha visto: Senhor, esta filha é tua. Tu a criaste para a alegria, não para esta dor. Livra-a, Jesus. As semanas passaram, e Mariana continuou indo à igreja, mesmo nos dias em que a depressão apertava seu peito como uma mão de ferro. Mas agora, ela não ia mais sozinha. As irmãs a cercavam, oravam por ela, levavam-na para casa depois dos cultos. Não havia pressa, não havia cobrança. Só amor. E, aos poucos, como o sol que derrete o gelo devagar, algo começou a mudar. Um domingo, durante a oração final, Mariana sentiu uma coisa que havia anos não experimentava: esperança. Não era uma emoção passageira, mas uma convicção profunda, como se uma corrente que a prendia ao fundo tivesse sido cortada. Ela abriu os olhos e viu o salão cheio de pessoas simples, de mãos levantadas, muitos com lágrimas nos olhos, todos crendo no mesmo Deus. E, pela primeira vez em anos, ela creu também. Não foi um processo fácil. A depressão não sumiu da noite para o dia. Mas Mariana aprendeu, com a ajuda da igreja, a lutar de outro jeito. Cada vez que a escuridão voltava a bater à sua porta, ela corria para a casa de oração. Lá, as irmãs a abraçavam, os irmãos liam a palavra com ela, e Dom Rosa, sempre Dom Rosa, orava com aquela fé tranquila que parecia mover montanhas sem fazer barulho. Hoje, 3 anos depois, Mariana está de pé. Não toma mais remédios, não passa mais dias trancada no quarto. Ela trabalha, sorri, canta nos cultos com uma voz que antes não tinha forças nem para sussurrar. E, assim como André, ela também se tornou um instrumento nas mãos de Deus. Agora, é ela quem senta ao lado das almas feridas, quem segura a mão de quem está no escuro e diz, com a mesma certeza que um dia salvou sua vida: Deus não te deixou. Ele está aqui. E Ele vai te livrar. Sua história, como a de tantos outros na congregação cristã, não é sobre uma cura mágica, mas sobre um Deus que não desiste. Que usa pessoas comuns, uma mãe que não para de orar, uma senhora de cabelos brancos, um povo que acredita, para fazer o impossível. Porque, no final das contas, os milagres não acontecem só nos púlpitos ou nos hospitais. Eles acontecem nos corações que se rendem, nas mãos que se unem em oração, na igreja que não desiste de amar. E assim, entre um hino e outro, entre uma lágrima e um sorriso, o milagre continua. Não com estrondo, mas com a mesma simplicidade de sempre, um Deus fiel e um povo que, mesmo nas piores tempestades, permanece de joelhos, crendo que a luz virá.
Era uma tarde de sábado quando Dona Maria, aquela mesma senhora de cabelos brancos que tanto orava por ele, chegou até a porta da casa de João com um prato de comida ainda quente. Filho, hoje o almoço é aqui em casa. Não quero você sozinho, disse ela com firmeza, mas com aquele carinho que só as mães da igreja sabem ter. João, fraco e ainda abalado pela doença, não teve forças para recusar. Enquanto comia, ouvia os hinos que vinham da sala, onde a família de Dona Maria cantava em voz baixa, como se cada nota fosse uma oração. Naquele momento, algo dentro dele começou a mudar. Não foi um raio, não foi um grito, mas uma certeza silenciosa que encheu seu peito: Deus não o havia abandonado. Ele lembrou das palavras do irmão que o visitou no hospital: a fé não é só para os dias bons. É para quando a noite parece que não vai acabar. E ali, entre o cheiro de comida caseira e as vozes que louvavam, João sentiu que a noite, aos poucos, estava clareando. Nos dias seguintes, as visitas se multiplicaram. Irmãos que ele mal conhecia apareciam com um versículo, uma palavra de ânimo, um abraço apertado. A irmã Lúcia, que trabalhava na padaria, deixava pães fresquinhos na sua porta todas as manhãs. O irmão Pedro, que era mecânico, consertou o telhado da casa dele sem pedir nada em troca. Isso é coisa da igreja, irmão. A gente cuida do nosso, disse ele, enxugando o suor da testa com um pano velho. João começou a frequentar os cultos novamente, não com a força de antes, mas com um coração diferente. Cada hino, cada mensagem, cada mão que se estendia para ele era como um degrau que o tirava do poço. Até que, numa noite de oração, enquanto os irmãos clamavam, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo: paz. Não era a ausência de dor, não era a cura instantânea, mas uma certeza de que, mesmo fraco, ele não estava sozinho. O médico, quando o viu na consulta seguinte, ficou surpreso. Seu organismo está respondendo melhor do que eu esperava, disse, olhando os exames com um sorriso de canto de boca. João não falou sobre milagres, não discutiu medicina. Só sorriu e pensou: Deus usa até os médicos, quando a gente confia nele. Hoje, João está de pé. Não é o mesmo homem de antes, as cicatrizes, físicas e da alma, ainda estão lá. Mas agora ele sabe que elas não são sinais de derrota, e sim de uma batalha que foi vencida não pela sua força, mas pela graça de um Deus que não desiste. E toda vez que ele vê um irmão novo na igreja, com o olhar perdido ou o coração pesado, ele se aproxima, coloca a mão no ombro da pessoa e diz, com a voz firme de quem já esteve no vale e viu a mão de Deus o tirar de lá: não desista. A igreja é a sua família. E Deus? Ah, meu irmão, ele está só esperando você dar a mão para ele. Porque na congregação cristã, os milagres não são só histórias que se contam. São vidas que se transformam, todos os dias, no silêncio de uma oração, na fé de um povo que acredita e na certeza de que, quando Deus está no meio, até o impossível vira testemunho. E foi assim que o irmão Marcos, que um dia entrou arrastando os pés e o coração cheio de espinhos, tornou-se um dos pilares da congregação. Não pelo cargo, não pela posição, mas por algo que nenhum título poderia dar: a marca de quem foi tocado pelo dedo de Deus e agora vive para contar. Ele não pregava com palavras bonitas, mas com a vida. E isso, todos sabiam, era o melhor sermão. Certa noite, durante um culto de oração, um jovem chamado Lucas chegou à igreja com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Tinha acabado de receber a notícia de que sua mãe, a única família que lhe restava, estava em estágio terminal no hospital. Os médicos tinham sido claros: era questão de horas. Lucas não sabia mais orar. As palavras se embolavam na garganta, e a dor era tão grande que ele nem conseguia chorar. Só sentia um vazio que parecia sugar até o ar dos seus pulmões. Foi então que viu o irmão Marcos do outro lado do salão. Não trocaram palavras, mas algo no olhar daquele homem, uma mistura de paz e dor compreendida, fez Lucas se aproximar. Sem perguntar, Marcos o abraçou forte, como um pai abraça um filho que voltou para casa depois de uma tempestade. E ali, entre os bancos de madeira e o cheiro de café que vinha da cozinha da Irmandade, Marcos começou a orar. Não foi uma oração longa nem cheia de teologia. Foi um clamor. Um grito de guerra contra a morte, uma declaração de que aquele jovem não ficaria órfão, não naquele dia, não enquanto Deus estivesse no trono. Senhor, o Senhor é o mesmo que ressuscitou Lázaro, que sarou a hemorroíça, que enxugou as lágrimas de Maria. O Senhor não muda.
Se a fé do tamanho de um grão de mostarda move montanhas, então aqui está a nossa fé, Senhor. Não deixe esse filho chorar sozinho. O culto terminou, mas a batalha no espiritual continuava. Marcos não soltou a mão de Lucas. Levou-o para a frente do altar, onde outros irmãos se juntaram, formando um círculo de intercessão. Mãos se uniram, vozes se elevaram, e o chão do templo pareceu tremer não pelo barulho, mas pela intensidade da fé daquele povo. Alguém trouxe um lenço ungido com óleo, que foi colocado sobre a cabeça de Lucas. Outro irmão leu Salmos 30, à noite vem o choro, mas pela manhã, a alegria. E então, algo aconteceu. Enquanto oravam, o celular de Lucas tocou. Era o médico do hospital, com a voz trêmula, quase incrédula. Seu Lucas, eu não entendo, mas os exames estão mostrando uma melhora inexplicável. A pressão dela se estabilizou, os órgãos estão respondendo, os tumores, eles reduziram de tamanho em poucas horas. Os especialistas estão em choque. Sua mãe está acordando. Ela está pedindo por você. Lucas caiu de joelhos. Não de desespero, mas de adoração. E ali, entre lágrimas que agora eram de gratidão, ele sentiu algo que nunca tinha sentido antes, a certeza de que não estava sozinho. Que aquele Deus que Marcos tanto falava não era uma ideia distante, mas um pai que ouve, que age, que muda o curso da história quando seu povo clama. A mãe de Lucas não só sobreviveu como, semanas depois, recebeu alta médica com um relatório que os médicos chamaram de acaso para os livros de medicina. E Lucas? Ele nunca mais saiu da igreja. Hoje, é ele quem segura a mão dos novos que chegam com o coração partido, repetindo as mesmas palavras que um dia o salvaram: não desista. Deus está só esperando você dar a mão para ele. Porque na congregação cristã, os milagres não são coincidências. São respostas. Respostas a um povo que ora de joelhos, que crê contra a esperança e que sabe, no mais profundo da alma, que quando Deus resolve agir, até a ciência se curva para glorificar seu nome. E assim, a cada culto, a cada testemunho, a cada vida restaurada, a igreja continua sendo o que sempre foi, um hospital para almas feridas, um farol para os perdidos e a prova viva de que, onde a fé, o impossível é só mais uma oportunidade para Deus mostrar que Ele ainda faz o que fez nos dias de Moisés, de Elias, de Pedro, e que continua fazendo hoje, aqui, no meio do seu povo. Era uma tarde de domingo em um bairro simples da cidade, quando a irmã Maria, uma senhora de mãos calejadas e olhos cansados da luta, entrou na igreja arrastando não só o corpo frágil, mas uma dor que parecia não ter cura. Há 5 anos, seu filho mais novo, Lucas, de apenas 16 anos, tinha sido vítima de um acidente de moto que o deixou em estado vegetativo. Os médicos eram claros: não há mais o que fazer. Ele nunca vai acordar. Mas Maria não aceitou aquelas palavras como finais. Ela se agarrou a uma promessa que ouvirá no culto semanas antes: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Toda semana, sem falhar, ela ia à igreja com uma foto de Lucas no bolso, como se carregasse não só a imagem do filho, mas a fé de que um dia ele voltaria. Os irmãos oravam com ela, impunham as mãos sobre a foto, e o coro repetia em uníssono: Senhor, faz um milagre. Alguns olhavam com compaixão, outros com esperança, mas ninguém duvidava que, se Deus quisesse, ele poderia. Afinal, ali já tinham visto cegos enxergarem, paralíticos caminharem e corações endurecidos se renderem ao amor de Cristo. Até que veio aquele domingo diferente. O culto estava intenso, os hinos eram cantados com uma unção que fazia até os mais duros se emocionarem. Quando o irmão que presidia pediu para que todos orassem pelos enfermos, Maria se levantou com lágrimas nos olhos e, pela primeira vez, não tirou a foto do bolso. Em vez disso, ela segurou com força e gritou: Senhor, eu não saio daqui sem a minha resposta. A igreja inteira se ajoelhou com ela. Não foram minutos, foram horas de clamor, de lágrimas, de súplicas que subiam como incenso aos céus. Naquela mesma noite, enquanto Maria ainda estava na igreja, o telefone tocou. Era a enfermeira do hospital, com a voz trêmula: Dona Maria, o Lucas abriu os olhos. Ele está falando. Ele está pedindo pela senhora. O chão parece que se abriu debaixo dos seus pés. Ela correu, tropeçou, foi amparada pelos irmãos, e entre soluços, só conseguia repetir: Deus fez. Deus fez. Quando chegou ao hospital, Lucas estava fraco, mas consciente.
Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam atividade cerebral onde antes não havia nenhuma. Isso não tem lógica médica, disseram. Mas Maria sorriu e respondeu: não precisa ter Deus, não precisa de lógica. Ele só precisa de um coração que creia. Hoje, Lucas caminha, fala e, todas as semanas, está ao lado da mãe na igreja, contando para quem quiser ouvir como Deus o tirou de um sono que parecia eterno. E toda vez que ele testemunha, os olhos de alguém na plateia se enchem de lágrimas, porque ali, entre aqueles bancos de madeira e aquelas paredes simples, eles sabem que estão no lugar onde os milagres não são histórias do passado, são realidades do presente. Porque na congregação cristã, não se ora por tradição. Ora-se por convicção. Não se crê por obrigação, mas por experiência. E cada vida transformada é um grito ao mundo de que Deus não mudou. Ele ainda ouve. Ele ainda age. E ele ainda escolhe os humildes, os que choram, os que não desistem, para mostrar que, no seu tempo, até as pedras clamam: glória a Deus. O despertar que mudou tudo. O dia em que Lucas abriu os olhos pela primeira vez depois de 3 anos em coma foi um domingo de manhã. O sol entrava pela janela do quarto do hospital, pintando de ouro as lágrimas que escorriam pelo rosto de Dona Maria enquanto ela, mais uma vez, sussurrava: Senhor, se for da tua vontade, e então, um tremor fraco nos dedos do filho. Um piscar de cílios. Um suspiro. Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam atividade cerebral mínima havia meses, mas ali estava ele, primeiro um movimento, depois um gemido, até que, com voz rouca de quem volta de longe, Lucas murmurou: Mãe? Ela caiu de joelhos, e o choro que veio não foi de alívio, mas de adoração. Porque ela sabia. Aquela não era uma coincidência médica, era uma resposta. A lição que ficou. Anos depois, quando perguntavam a Lucas como ele havia voltado, ele sorria e apontava para as mãos calejadas da mãe, marcadas por noites de oração sobre seu leito. Ela nunca deixou de acreditar. Mesmo quando todos diziam que era impossível, ela orava como se já tivesse visto o milagre. E então acrescentava, com uma sabedoria que só quem esteve à beira do abismo possui: Deus não nos tira do fogo para nos poupar do calor. Ele nos deixa lá até que o fogo forje em nós algo que só Ele pode usar. Porque a fé não é a certeza de que as coisas sairão como queremos, mas a convicção de que, seja como for, Deus está no controle. E às vezes, Ele permite que a noite dure mais do que pedimos para que, quando a luz vier, não haja dúvida de quem a acendeu. O grito dos humildes. Hoje, naquela pequena igreja de paredes simples, quando Lucas se levanta para testemunhar, não é apenas uma história que ele conta, é um convite. Um lembrete de que os milagres não estão reservados para os grandes templos ou para os que têm voz nos púlpitos famosos. Eles acontecem onde a fé é genuína, onde as lágrimas são sinceras, onde a esperança persiste mesmo quando a lógica diz para desistir. E assim, entre os bancos de madeira e os corações abertos, a mensagem ecoa: Deus ainda escolhe os que o mundo esqueceu para mostrar que sua glória não precisa de holofotes, basta um coração que não se curva ao desespero. Porque no fim, o maior milagre não foi Lucas andar ou falar. Foi o mundo ver, através dele, que a fé não move montanhas. Ela move o coração daquele que criou as montanhas. E isso, ninguém, nem a ciência, nem o tempo pode explicar. Só viver.